Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Terapias Complementares Viviane Bernardes. Eu sou Viviane Bernardes, massoterapeuta, terapeuta holística, estudante de naturopatia, e hoje nós vamos conversar sobre os cristais. Eu não venho aqui hoje com as cartas, né? Pra gente saber da sua energia, como geralmente eu faço. Mas eu quero conversar um pouco sobre esse mundo cristalino, né? Trazer para vocês uma visão um pouco diferenciada sobre os cristais, desmistificar muita coisa, né, sobre os cristais. Eu vou esclarecer algumas dúvidas que alguns têm referente ao uso dos cristais, mas pro finalzinho do vídeo eu vou dar indicação dos cristais. Separei alguns aqui, os principais, os mais fáceis de encontrar no mercado, talvez até você tenha na sua casa, né? Procurei separar os mais fáceis de encontrar, os mais acessíveis de valores também, né? Bom, o que a gente pode falar de cristal? Geralmente a gente tem uma visão bastante esotérica dos cristais. Que bruxas usam cristais, que é feito feitiços com cristais. Então, nessa minha caminhada dentro da terapia holística, eu fui estudar um pouco mais a fundo qual era o mistério, né, dos cristais. Por que eles nos encantam? Por que eles chamam tanto a nossa atenção? E por que tem tanto esoterismo e magia envolvida em torno dessas pedras, né? Então, dentro dos meus estudos, o que foi que eu descobri? Primeiro, que os cristais, eles são obras de arte da natureza e do nosso Criador. Para que um cristal se forme, eles levam anos debaixo da terra. E dentro da composição deles existem minerais e gases e um monte de coisas assim que formam o cristal. Então é como se ele fosse uma plantinha, ele vem da terra. E esse é o grande mistério, ele é uma obra da natureza. E é por isso que ele interage conosco. E de que forma que ele interage conosco? Nós, sendo seres de luz, sendo seres eletromagnéticos, energéticos, e isso provado já cientificamente que somos energia, então através do eletromagnetismo que os cristais atuam no nosso campo áurico e consequentemente no nosso corpo físico. Atua nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, no nosso setor psicológico e emocional. Cada cristal tem a sua propriedade, principalmente através dos minerais com quais eles são compostos e que a gente também, porque nós também, dentro da nossa funcionalidade, dentro do nosso organismo, também temos minerais. Para quem não sabe, foi constatado já por um médico que ele se chama Felipe de Oliveira, né? Ele é médico, mas ele também é espírita, e dentro das pesquisas dele, ele se especializou em pessoas com problemas de esquizofrenia, né? E ele queria ir mais a fundo e descobrir, né, por que os esquizofrênicos têm tantas visões, né? Às vezes não falam coisa com coisa, parece que estão desconectados. Então, dentro dos estudos e da pesquisa dele, ele descobriu que todo o ser humano tem, dentro da glândula pineal, que é uma glândula que fica bem no centro da nossa cabeça, aqui na altura do terceiro olho, mais lá pro meio, né? Aqui, mais ou menos, onde culmina, né? Olha que interessante, o que temos dentro dessa glândula, que é do tamanho de uma ervilha? Cristais de apatita.
Então já começa por aí a nossa ligação com os cristais. E por que eu digo que cientificamente eles atuam no nosso campo áurico e consequentemente no nosso corpo físico. Uma coisa que eu quero deixar bem clara: o tratamento de cristais, ele é um complemento, né, para as nossas doenças, digamos assim, seja doença física, da alma, do espírito, das emoções, do psicológico. Ele, de forma alguma, a gente tem que deixar um tratamento médico, né, e fazer só com cristais. Não, ele vem aqui para agregar e para somar. Outra coisa que eu vou falar, pessoal, muita gente talvez não vá gostar, mas antes que eu fale, eu peço que não julguem antes de refletir sobre o que eu vou falar, né? Muita gente fala assim: eu vou fazer sim um tratamento com cristaloterapia, mas porque eu tenho fé que vai dar certo. Ok, fé é ótima, é maravilhosa. Mas quando você vai tomar um comprimido para dor de cabeça, você precisa usar a fé? Você não usa fé. 90%, quase 100%. Não pensa em fé na hora que vai tomar um comprimido para dor de cabeça. Simplesmente toma, porque sabe que vai agir no teu organismo, né? E que realmente vai diminuir a dor. E os tratamentos complementares e especificamente com cristais que eu tô falando aqui agora, a gente não precisa de fé. E outra, se você tem fé, você não precisa se justificar. Então, na verdade, quando você fala que vai usar os cristais porque você tem fé, pense sobre isso, tá? Talvez você só esteja tentando se autoafirmar. Mas na verdade, bem na verdade, você não tem fé, você tem alguma crença, ou por causa do misticismo, do esoterismo, de tudo que a gente vê por aí, de charlatanismo que realmente acontece, né? Então pense sobre isso, sempre que você for fazer qualquer tipo de coisa, se realmente você tem fé. Porque quem tem fé não precisa se justificar, não precisa mesmo, né? Então pense sobre isso. Não estou julgando ninguém, só estou aqui colocando um pensamento, né? Uma nova visão até sobre a fé. E para reflexão, porque nós temos, talvez por crença ou porque fomos forçados a acreditar assim, que tudo que funciona é material. Que tudo que funciona a gente tem que pegar, a gente tocar, a gente tem que ver com os olhos da cara, né? E um exemplo, não vamos muito longe, né? Um exemplo bem grande mesmo, de que nem tudo que a gente não vê não age no nosso campo áurico e na nossa vida. É esse processo que nós estamos vivendo hoje em relação ao Covid, né? É um vírus, a gente não vê, mas ele pode acabar com a nossa vida, né? E eu não acredito que nada aconteça por acaso, e não é por acaso que a espiritualidade, que o Criador colocou esse vírus no mundo. De repente, é pra gente ter uma nova consciência e começar a acreditar mais nas coisas que a gente não pode ver com os olhos da cara e nem pegar com as mãos, né? Que muitos de nós, inclusive eu já pensei assim, não vou dizer que não, eu me incluo nisso, que muitas vezes a gente não acredita naquilo que a gente não vê, mas aquilo que a gente não vê tá agindo na nossa vida, né? Então eu convido vocês a pensar sobre isso, né? E principalmente hoje eu trouxe dicas de cristais para que a gente possa estar usando nesse momento crítico que estamos passando em relação ao Covid, em que muitas pessoas estão bem perdidas
estamos todos com uma energia de medo, de ansiedade, de apreensão, que a gente não tem a menor ideia do que vai ser do amanhã. Então, a minha dica de hoje é indicar alguns cristais para que vocês possam estar usando, né, nesse momento, para que possa ajudar vocês a refletir, a ficar mais tranquilo, a afastar a energia do medo, porque sim, os cristais podem ajudar nesse momento. Então, pessoal, a minha primeira dica de cristal para nos ajudar a passar por essa fase difícil, complicada que todos nós estamos vivendo, eu indico a ametista, que é essa pedrinha que é um quartzo lilás, né? É da família dos quartzos. Essa pedra, esse cristal, ela tem a energia de transmutação, né? Que é de mudar, de transmutar as coisas, de mudar as coisas. Então, você pode usar naquele momento, assim, que você não vê saída para as coisas, para o obstáculo, que de repente você tá com uma energia de medo, com uma energia de luto, até se você perdeu alguém para o Covid, algum familiar, alguma pessoa que você ama muito, essa pedra é super indicada para transmutar esse sentimento, né? Para clarear a tua mente, para deixar o teu coração mais brando, e que você consiga passar por esse momento difícil, né? Ou você que perdeu o emprego, né? Você que foi demitido, de repente mudar essa frequência para que você consiga enxergar novas saídas, novos caminhos, né? E te dar realmente um pouco mais de paz e afastar a energia do medo. Então, a ametista, ela é a primeira que eu indico, tá? Para esse momento mais complicado que a gente tá passando. Eu também indico o quartzo rosa, que aqui ele tá parecendo que é um quartzo clarinho, mas não, se olhar bem, vocês vão ver que é o rosa. O quartzo rosa, ele vai despertar no nosso chakra cardíaco, né, que fica aqui no peito, no meio do peito, no nosso coração, né, para fazer com que a gente tenha mais amor próprio, principalmente, e amor incondicional, que a gente consiga olhar para o mundo e para as outras pessoas, né, para as pessoas que estão com mais problemas do que a gente, que estão passando por esse momento difícil, momento de perda, né? De perda de familiares, de amigos, de pessoas queridas, né? Que a gente possa despertar esse amor dentro da gente e que a gente consiga compartilhar com essas pessoas que estão precisando mesmo de amor e de alento. E de carinho e de atenção, que a gente saia do nosso egoísmo, né? E consiga compartilhar amor, porque é o que o mundo está precisando neste momento, de amor. Até uma oração que você faça, você tá dando amor, né? Como eu já disse, a oração, por exemplo, é uma coisa que a gente não vê, mas que age na nossa vida e age na vida do próximo. E eu aconselho sempre que usar um quartzo rosa, usar um quartzo verde junto, tá? Porque é uma energia que complementa a outra. Se a gente usa só o quartzo rosa, ele tem uma energia tão forte, que se a gente usar demais, a gente pode acabar ficando depressivo, né? Então não é isso que a gente quer. Então a gente usa junto um quartzo verde, que é para equilibrar as duas energias, né? Do amor puro e o amor incondicional. Essas duas pedras são complemento uma da outra. Mas se você não quiser usar duas, então dê preferência para o quartzo verde.
porque o quartzo verde, além de trabalhar esse amor também coletivo e incondicional, ele é uma pedra que cura, né? Ele cura dores, ele cura mágoas, ele também age no medo, ajuda você a ter um pouco mais de coragem. Então, se for usar, se quiser usar uma pedra só, use só o quartzo verde. Mas o quartzo rosa e o quartzo verde são complemento um do outro. É uma boa pedida e é perfeito para que você use nesse momento. E eu trouxe aqui também a água marinha. A água marinha, ela é uma pedra anti-ansiolítica, né? Se você olhar bem para ela, você pode perceber que é tipo como se fosse ondas do mar, né? Tem umas partezinhas branquinhas, como se fosse a espuma, né? Da onda do mar. E no fundo um verde mar. E isso tudo traz pra gente um certo relaxamento, né? Quando a gente tá lá na frente do mar, olhando o mar, a gente fica mais zen, a gente fica menos preocupado. E ela tem essa energia dentro dela, né? Então, é uma pedra que vai te ajudar no momento de ansiedade, que você tá muito ansioso por tudo isso que tá passando. E acho que a maioria está assim, né? Porque a gente não sabe do futuro, a gente não sabe como vai se desenvolver esse vírus, quando que vai vir a cura. E é muito normal que a gente tenha momentos bem fortes de ansiedade. E essa pedra, ela age muito instantâneo assim na ansiedade. E a gente começa a ficar mais calmo, começa a limpar um pouco mais a mente, né? E começa a ter esperanças de que as coisas vão melhorar. Então, uma pedra muito importante para que a gente possa estar usando neste momento de quarentena. Eu trouxe o quartzo fumê, que o quartzo fumê, ele é uma pedra que traz uma energia assim que vai agir nos teus medos, né? Bem natural que a gente tenha medo, né? Os medos palpáveis, o medo de ficar doente, o medo de pegar o vírus, o medo de não conseguir um trabalho, o medo de não conseguir pagar as contas. E quando a gente fica nutrindo essas energias, o teu campo áurico fica impregnado. Quanto mais a gente pensa no medo de ficar doente, no medo de perder amigos, no medo de não pagar as contas, no medo de não conseguir um trabalho, o teu campo áurico fica impregnado com essas energias densas e negativas. E essa pedra, ela limpa esses teus pensamentos negativos. E por consequência, ela vai limpar o teu campo áurico. Então vai te deixar um pouco mais tranquilo e conseguindo enxergar além, né? E ter um pensamento que as coisas vão passar e tudo passa e que é um momento de transformação para todos nós, para a humanidade. Eu trouxe também o olho de tigre, que é uma pedra que ela nos remete à coragem, né? A coragem de enfrentar os desafios da vida. Que ela nos traz segurança, ela vai trabalhar diretamente na tua insegurança, né? E claro que é natural a gente ficar inseguro com tudo isso que a gente tá passando. Então o olho de tigre, ele vem te trazer uma energia de firmeza, né? De pé no chão e de segurança. E até de fé, que era o que a gente estava falando, né? De fé e segurança nas energias, no Criador, que tudo tem um propósito, que tudo é um aprendizado. E principalmente, ele bloqueia energias negativas, tudo que vem de fora, ele faz como se fosse um escudo, né, para não chegar no teu campo áurico. Claro, gente, que a gente atrai o que a gente é por dentro, né? E as pedras, elas vão te ajudar, no caso do olho de tigre,
vão te ajudar a transformar essa energia de insegurança que tu tem, né? Transformar para uma energia de segurança, tá? Olho de tigre, então, também uma pedra muito importante para esse momento que a gente está passando. Aqui eu tenho duas pedras, a turmalina negra, que ela parece um carvãozinho, e a cianita preta, que nós conhecemos como a vassoura de bruxa. Essas duas, as energias delas são meio que equivalentes, né? Com pequenos detalhes de diferença. Mas de uma forma objetiva, digamos, elas também trabalham como limpeza. Limpeza de energias negativas de todo o teu campo áurico, né? Então aqui é um misto de pedras e energias e propriedades que elas nos remetem, né? E você pode estar escolhendo se você quer usar uma, duas, ou três, ou todas, né? Vai depender do que tu vai sentir no momento que enxergar elas e que souber das propriedades delas, né? E aqui eu trouxe o quartzo cristal, que é uma pedra coringa, né? O quartzo cristal transparente, ele é portador de todos os raios, de todas as cores do arco-íris. Então, eu costumo chamar ele de clínico geral. Ele pode ser usado para qualquer coisa que você programar. Por exemplo, se você não encontrar nenhuma dessas pedras que eu falei antes, você pode pegar o quartzo cristal e programar para aquilo que você quer. Desculpa, gente. Por exemplo, se você está sentindo muito medo, você pode pegar o quartzo cristal e programar ele, né? Programar ele para que ele afaste de você essa energia do medo, né? E como é que programa? Primeiro, gente, antes de usar cristal, qualquer um cristal, ele precisa ser limpo, porque eles são condutores de energia, né? Então, desde que ele sai lá da Terra até chegar aqui na sua mão, ele já passou por várias energias. Então, para que ele fique afinado com a sua energia, precisa ser feita uma limpeza energética. Depois você pode energizar ele. Eu tenho um vídeo aqui, vou deixar o link, onde eu explico várias formas de limpeza e energização de cristais, tá? Feito isso, você ou conversa mesmo com o cristal, porque através do eletromagnetismo a pedra se comunica contigo. Você pode simplesmente olhar ela e dar o teu comando. Isso é programar. Olha ela e dá o teu comando. Ou então você coloca aqui no terceiro olho, tá? Que é uma forma bem legal. Você se sente bem perto do teu campo áurico, a energia dele. E conversa com o teu cristal mesmo, como se fosse gente, como se fosse uma divindade, como se fosse Deus, porque todas as coisas são uma extensão de Deus. E pede e dá o comando do que tu quer que ela faça. E você vai carregar com você a sua pedrinha. Gente, cristais escuros, como, por exemplo, aqui, turmalina, a vassoura da bruxa, o olho de tigre e o quartzo fumê, sempre da cintura para baixo, tá? Porque eles têm uma energia bem forte, uma energia bem densa. Então, para evitar que desequilibre os seus chakras superiores, né? Sempre da cintura para baixo. Esses outros aqui que são mais clarinhos, verde, rosa, lilás, você pode usar da cintura para cima, tá? Então, limpeza, energização, você escolhe qual que você quer de acordo com a propriedade do seu momento que você está sentindo, ou usa um quartzo cristal para programar para o que você quer. Então, limpeza, energização, programação, pedras escuras abaixo da cintura, pedras claras acima da cintura. Não usem
os cristais sempre, 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 eternamente, tá? Vocês podem estar usando 15 dias, dando um espaço aí de uma semana, faz uma limpeza e energização e volta a usar mais 15 dias. É importante sempre fazer limpeza e energização pelo menos uma vez no mês, justo porque eles são condutores de energia. Alguns cristais, como a turmalina, elas acumulam tanta energia que é capaz delas se quebrarem do nada. Se isso acontecer, não tenham dó, devolvam para a natureza, que isso é um sinal que ela já fez o trabalho com você que ela precisava fazer. Bom, pessoal, então as minhas dicas de cristais para esse momento pandêmico e de isolamento e de quarentena são essas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de responder. Peço para você, se tá chegando agora, essa é a primeira vez aqui no meu canal, que se inscreva, que ative o sininho, dê um joinha, né? Que quando as dúvidas surgirem e vocês fiquem à vontade para comentar, e eu sou super aberta. Peço também que vocês reflitam sobre o que foi falado hoje, né, em relação à fé, em relação às coisas que a gente não enxerga, porque é um momento que a gente está passando mundial e que a gente precisa olhar para isso. Então, eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma, que eu tenha feito pelo menos você pensar e refletir sobre uma coisa tão séria e poderosa que está acontecendo no momento. E eu agradeço a atenção de vocês. Sou muito, muito, muito grata pela atenção de vocês. E até o próximo vídeo. Gratidão.